O que é importante para mim é a clara apresentação da humanidade de Cristo. A humanidade de Jesus porque quando você fala dessa superioridade de Cristo de uma forma tão excelsa, como o autor da carta faz, superior aos anjos, superior ao sábado, superior à velha aliança, de repente parece que a humanidade de Jesus Cristo desaparece. Mas não. Aí ele lembra, não, ele era um homem como nós, tentado em todas as coisas. Eu não vejo problema. Eu disse que não ia responder, mas já respondendo, eu não vejo nenhum problema de dizer que Jesus foi tentado. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. De modo que não existe sentido nenhum em criar uma polêmica em torno destas duas palavras, na minha modesta opinião. Muito bem. Maxwell. Isso inclui a questão sexual, claro. Está implícito isso. Eu concordo, né? Eu acho que um dos temas, né, que Hebreus está evocando o tempo todo, porque volta àquela questão que foi colocada inicialmente, né? Para quem a carta foi escrita, né, quem eram os ouvintes ou os leitores originais? E eram pessoas que muito provavelmente estavam desanimando da fé, e o escritor ele faz várias coisas ali. Primeiro, coloca essa superioridade de Cristo em relação à antiga aliança, em relação aos ritos da lei, em relação aos personagens do Antigo Testamento, mostra toda essa superioridade de Cristo, e quando chega lá no final da carta, lá no capítulo 12, no capítulo 11, o grande capítulo que ele fala dos personagens do Antigo Testamento como referências de fé, e aí quando ele faz a transição do capítulo 11 para o capítulo 12, é como se ele dissesse o seguinte: mesmo se esses personagens do capítulo 11, mesmo assim, se eles ainda não puderem ser para nós exemplos de persistência, de perseverança, Cristo também é, né? E ele diz que Cristo, mesmo sendo superior, reforçando o argumento que ele faz em toda a carta, ele diz, ele também se tornou como um de nós. E antes ele já tinha dito isso. Ele diz, olha, Cristo é sumo sacerdote. E se não me engano é lá no capítulo 5, quando ele começa a desenvolver essa ideia, ele começa o capítulo dizendo: o que se requer de um sumo sacerdote? O sumo sacerdote tem que ser alguém do povo, tem que experimentar a mesma condição do povo para que possa apresentar-se a Deus. E Jesus cumpriu isso, né? Jesus, para que fosse o sumo sacerdote, ele precisava experimentar a condição humana. Então, quando ele diz lá, né, que Cristo foi tentado em todas as coisas, o que ele tem em mente é isso. Jesus, mesmo sendo superior em todas as coisas, ele também, em tudo, experimentou a condição humana em todas as suas esferas. Foi em tudo tentado, passou por aquilo que nós passamos, porque o que está em mente dele é os ouvintes dele que estavam passando por um momento de pressão, um momento de desânimo, o desejo de abandonar a fé cristã. Ele diz, olha, esses sentimentos que eles têm, Jesus passou por eles, ou seja, essa condição humana que nos leva ao desânimo, que nos leva a talvez a esse desejo de abandonar a fé, e toda essa dimensão humana também foi experimentada por Cristo. E é aquilo que ele diz. Nós cremos no sumo sacerdote que em tudo foi tentado. E quando ele diz tudo, também concordo. Isso diz respeito a todas as esferas da dimensão humana, pois como o senhor Ricardo aqui disse, né, o pecado não é ser tentado, mas sim cair em tentação, né? E esse é um argumento que reforça ainda mais aquilo que o escritor aos Hebreus diz, né? Por Jesus ser parecido conosco, é que nós podemos ainda mais confiar nele. Negar isso é cair inevitavelmente no docetismo. Exato.